7h44, estamos aqui então com Caroline Borges, diretora executiva da Heavy Gestão de Pessoas. Hoje um assunto importante, delicado também, que é a relação com o cliente. Tudo bem, Carol? Bom dia. Bom dia, Tebas. Bom dia aos nossos ouvintes nessa manhã de quinta-feira. Olha, a primeira pergunta então que eu vou te fazer, Carol, é quem que é o cliente, afinal de contas, nessa relação de consumo, de entrega? Explica pra gente. Vamos lá, cliente é quem compra, né, um produto ou serviço. Todos nós aqui já fomos clientes, somos clientes o tempo inteiro de produtos e serviços. E é também a quem se destina a alguma entrega, algum resultado de um produto, num processo dentro de uma empresa. A gente fala também muito de cliente interno. Então, existem os nossos clientes finais do negócio, mas muitas vezes dentro das áreas em que a gente atua, existem clientes internos dentro da empresa em que a gente trabalha. E eles também são clientes. A gente precisa olhar para eles com cuidado. E o cliente, inclusive, Rafael, é aquele que decide, né? O nível de poder do cliente é bastante grande, né? É ele que dá o tom, de fato, a como as coisas são feitas, ao que tem que ser feito, os ajustes necessários. Então, o cliente, ele tem o grande poder nessa relação de consumo e de entrega de um produto ou serviço. Muito bom. Carol, eu vi nessa semana um vídeo de uma influenciadora que fica viajando pelo mundo. Ela estava em algum lugar da Itália e dizia que a relação com o cliente por lá não era muito legal, assim. Enquanto aqui no Brasil, por exemplo, ela percebe que sempre o cliente tem razão, em regra. Lá ela teve um problema com o prato, foi super maltratada, conforme relatou. Disse que isso se repetiu ao longo dessa viagem e percebeu que essa relação com o cliente, nesse caso, passa muito pela cultura, né? E aí eu te pergunto justamente isso. A gente ouve aqui muito falar sobre isso. O cliente tem razão, não tem razão, a experiência do cliente é o mais importante. De fato, o que é essa experiência do cliente? Isso perpassa também a cultura, enfim. Olha, super importante você estar trazendo para a gente falar aqui hoje sobre a experiência do cliente. O que é isso? É um termo muito utilizado ultimamente, mas é a soma dessas percepções e dessas impressões dos clientes, que é resultante exatamente de todas as interações que ele tem com a marca, com o produto, desde o momento em que ele escuta falar de determinada empresa, de determinado produto ou serviço, até o momento que ele entra em contato, às vezes para pedir uma proposta, um orçamento, e durante todo o consumo e o contato dele com esse produto ou serviço, depois, inclusive, que ele já comprou, que ele já fez a aquisição. Então, essa é a experiência do cliente. É uma jornada. E essa jornada precisa ser vista com cuidado, com carinho. Então, por muito tempo, a gente passou a olhar o produto, o serviço final, de fato, essa lupa, como o foco do que a gente está entregando. E no final, e aí você trouxe muito bem, Ariane, quem dá esse tom, quem diz se está bom ou se está ruim, é o cliente. O cliente é o centro dessa jornada. Ele precisa ser visto com cuidado. E por isso que as pesquisas são tão importantes. Então, você consumir como quem está cuidando de uma entrega final, como uma área de operação, como a área que está vendendo o serviço ou o produto, você consumir pesquisas referentes ao seu público final é muito importante. Essas pesquisas vão trazendo o tom de quem são essas pessoas que estão ali no final tomando a decisão ou até influenciando numa decisão de compra. Existem influenciadores. Talvez não é quem vá pagar, né? Assinar o cheque ali no final. Tem gente que não sabe nem o que é cheque aqui, né? A gente falando, mas quem no final toma a decisão e coloca o dinheiro na mesa é influenciado por outros, a gente fala outros players, né? Outras pessoas no mercado. Então, essas pessoas também fazem parte dessa relação de compra. E é importantíssimo que a gente esteja bem conectado com quem são, né, essas pessoas, quem é o público final. Então, tem muitas pesquisas de tendência, o mercado vai mudando, as novas gerações vão trazendo outras questões. As questões culturais, como você mencionou, Ariane, são questões que vão também dando o tom dessa relação de consumo. É muito comum a gente escutar as pessoas falando, eu viajei e não me senti bem tratado, ou, nossa, fui super bem tratado em tal local onde eu estive passeando. São questões culturais e tem muito a ver, obviamente, com a questão de demanda, né, e oferta em mercado. Então, se você tem um mercado mais competitivo, você tende a ter uma melhoria nessa relação com o cliente. O cliente vai ser mais exigente. Locais, às vezes, que são muito turísticos, com um volume muito grande de clientes, você começa a ter isso um pouco mais abalado, porque tem sempre cliente comprando. Não é verdade? Independente do que acontecer, vai ter gente. Do que acontecer, né? Com exceção da Disney, né? Não. Porque ele é uma referência, né? É. Então, a verdade é que existem muitas literaturas, muitos estudos sobre essa relação de consumo e o que é colocado você está sempre competindo com a Disney. As pessoas estão sempre comparando a forma como você é atendido com a Disney. Então, é uma excelente referência para quem quer melhorar serviço ou entrega, produto dentro do seu negócio.
E, Carol, ainda sobre esse assunto, né, a experiência do cliente, é possível fazer uma medição mais aprofundada dessa experiência ou não? É possível, Tebas, não só possível, mas é crucial. Então, o cliente, ele é o especialista em dizer se ele está sendo valorizado ou não. Ele é o especialista nisso. Você pode ser especialista na área da sua entrega, mas ele é o especialista para dizer se realmente ele está satisfeito ou não. A pergunta é, como é que eu faço o cliente se sentir? Como é que eu melhoro a realidade do meu cliente de forma muito tangível? Então, as pesquisas de satisfação são bastante importantes e pesquisas qualitativas, né, perguntas, elas trazem uma riqueza muito grande do que pode ser melhorado na entrega, inclusive internamente. Se você tem um cliente interno e, às vezes, aquelas áreas que se batem, é importante conversas muito abertas. O que eu posso melhorar na entrega para você? Tá? O que a gente chama de taxa de perda, que é o churn, né? É quantos clientes deixam de comprar em um determinado período. Então, quando você perde cliente, isso é um indicador importante de se olhar. Eu estou tendo um churn muito alto. Então, você imagina esses serviços de recorrência. Então, de streaming, né? Serviços que a gente compra e que a gente paga com recorrência. Qual é o churn desse tipo de negócio? Qual é o churn de empresas de serviço que tem, às vezes, serviços recorrentes que podem ser aditivados e não são? Clientes que realmente deixam de comprar. Eu preciso medir para entender o que está acontecendo. Isso é mais numérico, mas aí eu preciso investigar. E existe uma metodologia chamada NPS, que também é uma pergunta, né? Você indicaria o meu serviço ou produto para um amigo ou familiar? De 1 a 10. Qual a probabilidade, qual a chance de você indicar? Sendo 1, não indicaria, e 10, com certeza indicaria. E existem cálculos em cima desse indicador que permitem você identificar se você tem clientes que são propagadores do seu negócio, que são neutros ou que são detratores, vão falar mal. Eu preciso atuar em cima disso. Essas são formas que hoje em dia se utiliza bastante para medir essa experiência, essa jornada do cliente e as empresas, as áreas conseguirem atuar em cima disso. 7h51, Carol, eu ouvi esses dias de um empreendedor, amigo, uma expressão que me chamou muita atenção, o empoderamento do cliente, né? O cliente às vezes chega e ali tem um pouco de arrogância, olha, eu sou cliente, eu estou pagando por esse serviço, eu quero assim, assado. É aquela pergunta que não quer calar. O cliente tem sempre razão ou não tem, Carol? A Ariane já adiantou essa pergunta também, né, Pois Ariane? é. O cliente tem sempre razão? Eu vou falar para vocês, gente. Não, o cliente não tem sempre razão. Inclusive, não tem, e a gente precisa olhar para isso também, observar com muita atenção. E mesmo ele não tendo razão, ele precisa ser escutado. A opinião dele é prioritária, a opinião dele ela vem primeiro e ela tem muito peso, mesmo ele não tendo razão. Então, se aconteceu algo, aconteceu um problema, aconteceu uma reclamação, liga para o cliente, liga para o seu cliente. As pessoas, elas são muito mais abertas, inclusive, quando a gente tem a conexão da voz. A gente está falando na rádio aqui, mas a voz, ela transmite emoção, ela transmite conexão. Então, não espere só acontecer o problema, né, para ouvir o seu cliente. Então, entre em contato, faça pesquisas, entenda o que pode ser melhorado. Pode ser que não seja algo que você vai fazer na hora, mas abre muito o leque, o seu radar de possibilidades de melhoria na sua entrega. E peça desculpas. Aconteceu algo errado, peça desculpas. A Ariane estava mencionando situações aqui em que um serviço, um produto, um prato, às vezes não é entregue como a gente esperava. E existe uma arrogância de quem está prestando o serviço. Quem está entregando não pode ser arrogante. Quem está na ponta, numa relação de consumo, de vender, a gente precisa de humildade para isso. E não dá, assim, eu não vou ter cliente sempre que vai ter essa postura, mas eu, como negócio, como instituição, eu preciso ter isso na minha pauta e todos os meus colaboradores, da pessoa que serve o café, a pessoa que é crucial no negócio, que faz a faxina, a pessoa que está na recepção, que faz a venda, que entrega. Todo mundo tem que ser especialista nessa experiência, nesse fazer o cliente se sentir como eu quero que ele se sinta. O cliente ele precisa sentir isso e lembrar que os grandes erros são grandes oportunidades também da gente desenvolver laços fortes. Quando a gente resolve um problema do cliente, que às vezes foi gerado dentro da empresa, eu consigo estreitar esses laços e passar a mensagem de, olha, você é muito importante para a gente e a gente vai consertar isso. Tá? Então, seja perto do seu cliente. Um cliente com o qual você errou, pode se tornar um cliente que seja um propagador se você souber reverter essa situação. Muito bom, né? Todos os detalhes nessa relação fazem muita diferença. A gente conversou, como toda semana, com Caroline Borges, que é diretora executiva da Heavy Gestão de Pessoas. Carol, bom final de semana, tá chegando já. Tá chegando. Bom final de semana, boa quinta aos nossos ouvintes.